Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus e nós aqui dando destaque ao livro do Apocalipse. E ainda estamos no começo, ainda estamos no capítulo 4 e tem muita coisa linda e maravilhosa pela frente. Agora nós vamos dar destaque aos versículos 5 e 6 do capítulo 4. Então vou ler já. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E no versículo 6 diz: E havia diante do trono como de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Que mistério, né? Então vamos desvendar um pouquinho esses mistérios, segundo a revelação que nós encontramos em algumas literaturas. Vamos lá, né? Relâmpagos, voz e trovões, ou trovões e vozes. No contexto profético, relâmpagos, trovões e vozes são sempre manifestações do grande poder de Deus, maravilhoso poder de Deus, né? Porque Jesus disse que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, né? Provavelmente é correto ver no presente texto e no mesmo sentido, né? O mesmo sentido. A voz fala de paz, mas também ameaça julgamento. Ou seja, é um misto de paz, de vida eterna e de julgamento também, né? Para os que não são tementes a Deus, os que não são discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que são separados, né, para o fogo eterno. Muito bem. Seu relâmpago revela a verdade, mas também produz o desastre. O Salmo 29 faz um elogio da voz do Senhor, em que a glória de Deus troveja. Olha que interessante, a voz de Deus é como trovão, né? Sua leitura nos fornece ideia sobre o significado do pensamento inserido no presente versículo. Neste salmo, a voz tanto é uma bênção como um juízo da ira de Deus, né, contra os ímpios, por exemplo. Então, acerca da cena que foi vista por João no Monte Sinai, a voz de Deus representa um simbolismo, vista por João, não, vista por Moisés, né, no Monte Sinai, lá conforme está em Êxodo 19:16. Também em Ezequiel 1:13 temos relâmpagos que saíam do fogo entre os seres viventes, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, quando ele se encontrava com Moisés, né, onde houve trovões e relâmpagos e espessa nuvem sobre o monte. Você pode conferir lá em Êxodo 19:16 e também no Novo Testamento temos lá uma referência em Hebreus 12:18 a 21. E sobre o versículo 6? O que havia diante do trono que era como um vidro, né? Nós já vimos que o trono de Deus tinha semelhança à pedra jaspe, sardônica, tal. Agora tem mais referências sobre o trono de Deus. Então, como mar de vidro, simbolicamente o mar representa povos e multidões, né? No livro do Apocalipse, né? E nações e línguas em estado de inquietação. Lucas 21:25 e Apocalipse 17:15 atestam isso também, né? O mar do presente texto pode simbolizar a nação santa e o povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, conforme está em 1 Pedro 2:9, que subsequentemente acharam seu lar nos céus. São os salvos, né, os santos do Senhor. O mar terrestre representa as nações mortais, conforme está em Apocalipse 13:1, né, que é o capítulo que fala das duas bestas. Então, assim, o mar celestial representa as nações celestiais. Esse mar é claro e puro. Esse mar é claro e puro, em contraste com as águas agitadas e imundas nos mares terrenos aqui deste mundo, né? Bom, sobre os 4 animais, aqui tem informações interessantes. 4 animais cheios de olhos. Então, estes seres sobrenaturais são sempre citados em conexão com o trono de Deus, conforme está em Ezequiel 1:10.
capítulos 1 e 10, né? Nas passagens desses capítulos de Ezequiel, então eles são chamados de querubins. A palavra querubim ou querubins tem sua raiz no verbo urbim, plural de querube, significa guardar, cobrir ou cobrir, né? O ambiente celestial. Então, são vistos pela primeira vez ao lado oriental do Jardim do Éden, né? Como a gente viu em Gênesis, guardando o caminho da árvore da vida, lá no capítulo 3, versículo 24. Sobre o propiciatório, ou seja, a tampa da arca, era contemplado com 2 querubins de ouro, né? Então Deus orientou que fizesse ali 2 querubins que suas asas se encontram, né? Está em Êxodo 25, do 17 ao 22. As bordaduras das cortinas do tabernáculo eram figuras de querubins também. Êxodo 25, 18. Então é assim, e o céu que fazia separação entre o santuário e o lugar santíssimo era bordado com figuras de querubins em alto relevo. Ou seja, Deus habita entre os querubins e deles faz sua carruagem. Os querubins contemplados aqui por João fazem a guarda celeste do trono de Deus. Então eles são os guardas do trono de Deus. Interessante, né? E o comentarista que eu encontrei aqui de um determinado livro, o Ridout, é de opinião que estas 4 criaturas correspondem a significado dos 4 evangelhos também, e a sua apresentação de Cristo. Então, assim, em Mateus, o primeiro evangelho, Cristo é ali representado como o poderoso leão da tribo de Judá, em razão de ser este animal o mais nobre da fauna. A gente pode conferir isso em Provérbios 30:30. Em Marcos, o segundo evangelho, Cristo é visto aí como paciente novilho, representando a força divina e sua paciência no holocausto da cruz, né? Em Lucas, nós já podemos ver aqui uma terceira figura, né? Cristo é contemplado como o Filho do Homem, sua humanidade representada nele por mais de 40 vezes, servindo a vontade divina e a necessidade humana, ou seja, a necessidade estabelecida por Deus da sua reconciliação com a humanidade, né? Em João, o quarto evangelho, Cristo é representado como uma águia voando, em razão de ser esta ave a mais nobre das aves do céu, e Jesus o mais nobre dos filhos de Deus, ou seja, o Filho unigênito, né, o unigênito do Pai. A gente pode ver isso também em Hebreus 1:4. Cada uma dessas criaturas tem 6 asas e são cheias de olhos, por diante e por detrás, o que sugere aventurosa energia, serviço, obediência, direção inteligente e elevadas aspirações e plenitude. Então essas são as figuras que a gente vê nesta passagem, né? Dos 4 animais que estão também ao lado do trono de Deus. Muito bem, muito interessante, né? E assim nós vamos aqui crescendo na graça e no conhecimento, aprendendo um pouco mais sobre essas figuras que elas, em muitas situações do Apocalipse, são literais e espirituais ao mesmo tempo, né? Porque nós estamos falando do trono de Deus e muitas vezes elas são simbólicas, mas aqui nós já podemos entender um pouquinho mais do que é, de como é, né? De como foi visto o trono de Deus e o que tem por lá, que nós certamente vamos encontrar. E eu creio que também você irá encontrar, tá bem? Que Deus te abençoe e te coloque no coração para você multiplicar, ou seja, compartilhar e curtir esta mensagem, porque é de graça, tá bem? É de graça e pela graça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.